Hoje nós voltamos a conversar mais um pouco sobre o período da criação. Eu gostaria de que nós fôssemos juntos lá em Gênesis capítulo 1, de 9 a 13, e lêssemos a palavra do Senhor. Diz assim: E disse Deus: Ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca a terra e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus: Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam sementes conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Nesta oportunidade, eu queria pensar um pouco com você sobre esse tripé: terra seca, árvores frutíferas e conforme a sua espécie, que foram determinações de Deus. Estamos no terceiro dia da criação. O que chama a nossa atenção é a forma criativa como Deus, Elohim, ou seja, a triunidade presente, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando harmoniosamente. Dos versículos 6 a 10 do capítulo 1 de Gênesis, nós vemos o que Deus vem fazendo, vem realizando. Ele fez separação no firmamento, separação entre as várias porções de água que existe, separação entre oceanos, mares, praias, e disse que é bom. Assim também acontece com a nossa vida. O Senhor separa as coisas, colocando cada uma delas em seu devido lugar. Precisamos entender que Deus não nos vê como seres espirituais somente, mas também, na sua totalidade, somos humanos, e Ele nos vê como ser humano, tal qual nos criou. Ele deseja que a nossa vida seja organizada, funcionando bem cada coisa, cada situação em seu devido lugar, pois Deus, ele prima pela organização. Em sua essência, Deus é também organizado. Olhando para a criação, os versos de 11 a 13, o Senhor Deus cria todas as vegetações, e plantas que deem sementes, árvores que deem frutos, e dentro dos seus frutos a semente. Uma delas que eu gosto muito é abacate, Quando a gente abre um abacate, a semente quase que passa a ser o ponto do nosso corte, o ponto final, o limite do corte. E ali quando a gente abre, tem aquela beleza daquele caroço que é uma semente. Outra fruta também que eu gosto muito é a romã. Quando eu abro uma romã, que ela tem aquelas sementes rosadas lindas, e quando está doce, então, que maravilha! As plantas que deem suas sementes segundo a sua espécie, O mesmo acontece em nossas vidas. Deus deseja que nós sejamos frutíferos, produtivos, que nós sejamos criativos e organizados para, em nossas atitudes, cada uma delas glorificarem a Deus, o nosso Criador. Perceba que na criação Deus nos dá tudo como matéria-prima. Ele, como disse T.D. Jakes, que nunca criou uma mesa, nunca fez porta, nunca criou um banco de madeira sequer, mas de uma forma fenomenal o Senhor nos dá a matéria-prima de tudo que precisamos para que nós possamos, então, fazer aquilo que está na nossa mente de forma criativa. Nos cabe a orarmos e descobrirmos que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Terra seca, árvores frutíferas, conforme a sua espécie. Foram expressões que Deus usou e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa atuação harmônica, começou a trabalhar para que isso aconteça. E então a terra seca foi a primeira atitude de Deus, o espaço para que ele pudesse criar. Num lugar aparece a porção seca. Naquele tempo não havia mares divididos como hoje, mas quero lhe chamar a atenção para a expressão
num só lugar. Observe que a ordem de Deus é que apareça uma só porção seca, que ele chama de terra, num só lugar, e não como temos hoje, várias porções de terras separadas em continentes. Algumas pessoas que não conhecem as Escrituras aproveitam disso para querer dizer que a Bíblia, que a palavra de Deus não tem um relato exato da criação ou que falhou nisso, pois hoje temos várias porções secas formando os continentes. Deus não nos deixou sem resposta. É uma coisa maravilhosa quando a gente vê a explicação de Deus em Gênesis 10, 25, onde Moisés escreve que Éber teve 2 filhos. O nome de um foi Peleg e o outro, ele deu o nome de Joctã. Mas Peleg nasceu nos dias em que a terra se partiu. É interessante, que a expressão se partiu na língua hebraica, ela é pronunciada por Palag. Isso indica que aconteceu algo que dividiu a terra, um cisma profundo, um terremoto capaz de dividir as placas tectônicas depois do dilúvio, rachando até a superfície da terra. Assim, temos o afastamento da terra e o surgimento dos continentes. A terra era sim uma porção só, até o dilúvio. Ali estava o espaço perfeito, criado por Deus de forma perfeita, para que ele criasse em perfeição todas as criaturas. Tudo que temos hoje só é possível porque um Deus perfeito decidiu criar e fazer com que tudo acontecesse. A segunda fase da sua criação, o segundo momento, ele deu a ordem que surgissem plantas, árvores frutíferas. Por que criar tantas árvores? Por que tantas frutas, tantas sombras? Será que Deus pensava que um dia ele iria precisar descansar à sombra de uma delas? Será que Deus pensou que em algum momento, passeando pelo jardim que ele criara, teria fome e ia precisar de comer algum alimento? Não, Deus é onisciente. Só Ele sabe de todas as coisas antes mesmo delas virem à existência. Ele está criando tudo de forma planejada, organizada, pensando no que vem depois. Suas criaturas, os animais e até o primeiro homem iriam precisar de alimento para a sua sobrevivência. Deus não criou de qualquer jeito. Ele é um Deus que planeja tudo em pequenos detalhes, olhando a necessidade de cada momento. Por isso, é importante observar que Deus, ele é onisciente, ou seja, é o único que tem ciência, que sabe de todas as coisas. E na sua forma de fazer as coisas, ele planeja, ele cria, ele sustenta e ele nos dá a certeza de que cada situação não está solta, nem aconteceu pelo acaso, mas é obra das suas mãos. Que bênção! Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus que é organizado, é um Deus criativo, é um Deus inteligente, é o Deus da diversidade. Você já viu quantos cachorros nós temos? Uma só raça, que é, digamos, na criação, o cão. Mas quantas subdivisões dessa raça existem, Tem cães de todos os tamanhos, com todo tipo de pelagem, cada um com uma característica específica na sua domesticação. A gente fica olhando a diversidade de cavalos que existe. E tem gente que diz que Deus, não é adverso. Não, Deus ama a diversidade. Nós, como crentes, também amamos, gostamos da coisa diversa, desde que não fira a palavra de Deus. E nós amamos isso, Terceiro tripé, Terceira base do tripé está na expressão que Deus usa, conforme a sua espécie. Imagine se Deus resolvesse criar tudo sem limites, sem espécies, sem cuidar para que cada uma existisse ou estivesse cumprindo o seu papel na natureza.
Um agricultor, ao plantar uma banana próximo de uma jaqueira, uma das duas espécies, digamos que elas se cruzariam e seus frutos seriam reconhecidos como o quê? Uma jacana ou uma bananca, né? Ou uma banaca. Assim, ficaria uma coisa muito esquisita até de falar, né? E os animais se misturando em cruzamentos, imagine um porco cruzando com uma ovelha. Nasceria o quê? Um ovorco ou uma porquelha? Bem, seria uma confusão total, por isso que Deus, na sua forma de ver, de enxergar e de organizar as coisas, ele não permite confusão. A Bíblia diz, Deus não é Deus de confusão, ele não permite a confusão e não aceita isso de forma alguma, ao contrário, em sua forma de trabalhar, Deus é poderoso e ele caminha tudo com o único objetivo, que cada ato dele e que cada criatura dele o glorifique da forma que é, deixando em cada uma delas a digital do Criador. É só olhar para um cãozinho que você vai ver que ali não é obra do acaso. Olhamos para a natureza, como o salmista escreve no Salmo 19, é lindo ver, né, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, é lindo ver a natureza, os animais. Olhamos para o ser humano, um ser onde tudo funciona, tudo é perfeito. Fique pensando, né, nos batimentos cardíacos, onde o sangue rega todo o nosso corpo, célula por célula. Só um Deus perfeito para fazer isso. Um Deus criativo, um Deus diverso, um Deus competente, um Deus de amor. Concluindo, a terra era uma só porção. Ali estava o espaço perfeito para o Criador estabelecer as suas criações, sobre tudo o ponto auge, a criação do homem. Assim também ele criou você e eu como únicos e deseja alcançar o nosso coração, para nele criar um jardim onde as suas obras possam ser perfeitas, começando em plantar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como nosso Salvador. Segunda lição que nós tiramos para a nossa vida: Deus conhece você e ama profundamente. Ele o ama de tal maneira, como disse João em 3,16, que deu o seu Filho unigênito, que ele tinha de mais precioso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deseja que Jesus Cristo seja plantado em sua vida, para que você frutifique somente segundo a sua espécie, ou seja, Deus criou a mim e a você para glorificá-lo, e encontrando-se com Jesus Cristo, nós seremos então filhos de Deus, e iremos glorificar o nosso Pai com todo o nosso fervor, porque foi para isso que Deus nos criou. Se você continuar no pecado, irá frutificar somente aquilo que ofende o seu Criador. Irá fazer obras que venham agredir a santidade de Deus. Mas em Cristo, você apresentará frutos dignos de arrependimento, frutos que glorifiquem ao Senhor. A semente que vai estar dentro de você irá ser a semente que agrada a Deus. Então pense nisso, abra o seu coração, deixe Jesus Cristo entrar na sua vida, entenda que Ele quer que você viva para Ele, que você o sirva sempre e que a sua vida o glorifique em todos os momentos. Última lição que nós tiramos para a nossa vida desse texto é que Deus é organizado. Ele não provoca nem aceita confusão. O pecado provoca todo tipo de desordem na terra e principalmente na vida do pecador. Aquele que se afasta do seu Criador, e assim como a terra que produz espinhos e cardos, ervas daninhas e todo tipo de confusão, é exatamente isso que vai produzir na sua vida. Você estará vivendo como muitas pessoas têm as suas vidas em desordem, uma família que vive em confusão total,
casamentos desestruturados, sendo corroídos por desconfiança, infidelidade, mentiras e toda sorte de desordem. Deus é organizado. Ele tem poder de, assim como no caos, ele organizou e criou, Deus quer organizar o caos da sua vida e criar um novo ambiente onde ele possa ser glorificado. Deus tem poder para milagrosamente fazer surgir um novo mundo dentro de você, na sua vida e da sua família. E tudo o que nele houver será obras que glorifiquem a Deus. Ele tem poder, ele deseja e ele quer organizar a sua vida, mas principalmente transformar você. Abra o seu coração, deixe Jesus Cristo entrar em sua vida, deixe-o transformar o caos do pecado em ordem da salvação para a glória de Deus. Aceite Jesus Cristo e deixe a Deus transformar a sua vida, em nome de Jesus. Olhando para esse instante, eu quero convidar você a orar comigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Louvamos o teu nome porque tu tens poder e só o Senhor é capaz de transformar a vida do ser humano, transformar o caos em milagre, transformar o inexistente em algo sólido, profundamente real na vida daquele que crê. Ó Deus, traz a tua salvação ao coração daqueles que desejam e querem receber Jesus como seu Salvador. Ó Pai, que a tua palavra seja aplicada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, aí no YouTube, e dar um toque também no sininho, se você gostou da mensagem. E se não gostou, reflita, talvez seja o Espírito Santo incomodando a sua vida para que você a mude, não pela sua força, nem pelo poder que há em ti, mas pelo poder que há em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Nós desejamos continuar com esse canal para evangelizar e levar uma palavra de edificação aos crentes. Se você puder, compartilhe essa mensagem com seus parentes, seus vizinhos, seus amigos. Que Deus te abençoe. Amém?